Meus irmãos e minhas irmãs, espero ter deixado claro nas meditações anteriores que o cristianismo ou a vida em Cristo é uma luta. E se nós hoje possuímos na igreja cristãos e católicos apenas de nome, é porque nenhum deles assumiu a vida cristã como um combate constante e contínuo. São pessoas que sucumbem terrivelmente a todas as tentações. São pessoas que não são capazes de dizer nada ao que sabem por consciência que ofendem a Deus. São pessoas completamente desenfreadas em diversos vícios e tão acostumadas aos vícios que imaginam ser assim a vida de todos. Todos agem desta maneira e não há como se fugir a esta regra. Somos feitos assim, somos da mesma pasta, somos da mesma farinha e nada pode ser modificado. É evidente que, neste caso, mortificada é a vida cristã. É exatamente por falta de seriedade para com Deus, recusa de se levar a Deus a sério, recusa de combate espiritual que a igreja carrega sobre os ombros um enorme peso morto. Aqueles batizados e batizadas que nunca aprenderam a conviver com esta luta que se inicia com o uso da razão e vai até a morte. Lamentavelmente, repito pela terceira vez, este não é um linguajar da igreja frequentemente ouvido nos dias de hoje. É mais fácil, mais agradável ouvir falar num Jesus que cura, num Jesus que compreende, num Jesus que perdoa, num Jesus que segue, do que num Jesus que exige, do que num Jesus que ordena, que manda, que se renuncia a si mesmo, que escolha não esta vida como a mais decisiva, a mais importante, a definitiva, mas se entre aqui por uma porta estreita, aquela que conduz à vida. Na meditação de hoje, gostaria de falar de 3 paixões mães, 3 paixões que conduzem, por assim dizer, todas as outras. Inicialmente, eu gostaria de apresentar um nome que poderia ser um denominador comum das meditações que se seguirão. Naturalmente, saibam que as meditações não são o mais importante. O mais importante é o silêncio, a reflexão e o colóquio com Deus na oração que se segue a cada meditação. Protagonista do retiro é sempre o Espírito Santo. A palavra a que me quero referir se chama filautia. Repito, filautia. Filautia é uma palavra grega que significa amor de si mesmo. Recusa de qualquer limite criatural que existe em cada um de nós por não sermos Deus. É aquela tentação mãe de todas as outras, que nos leva a infringir
os limites criaturais. É aquela paixão dominante que nos leva a ir além de qualquer medida. É o pecado de Adão que se multiplica e se atualiza em cada um dos nossos pecados. É querer ser como Deus, não permitindo a Deus que nos deifique, mas querendo nós mesmos, numa espécie de idolatria do próprio ego, conseguir a onipotência, conseguir a grandiosidade. Esta filautia se torna tanto mais potente e presente porquanto nós vivemos limitadamente neste mundo. Certos de que nossa vida é mortal, certos de que nem a medicina mais sofisticada pode conceder-nos a imortalidade, o medo de morrer, ou melhor, a certeza de dever morrer um dia, leva muitos a querer tirar o maior proveito dos poucos anos que passa neste mundo, ainda que seja às expensas de seu relacionamento harmônico com Deus. Adão quis roubar a divindade de Deus para si. Jesus fez o contrário, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz, obedecendo ao extremo, e deixou que Deus o exaltasse e lhe desse o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo é o Senhor da história. A filautia, ou este desejo incontido de fruir, de se satisfazer imediatamente de tudo que nos oferece o mundo, já era conhecida dos antigos autores do Antigo Testamento. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Entreguemo-nos a todo excesso, porque a vida consiste nisso. A vida é dos grandes, a vida é dos fortes, a vida é daqueles que conseguem se fazer à frente, ainda que caminhem à custa de cotoveladas à direita e à esquerda, espezinhando e passando por cima dos mais fracos. No capítulo 2 da primeira carta de João, vem admiravelmente manifestados 3 âmbitos da filautia. E intitulei esta meditação As 3 Paixões Mães. O evangelista fala-nos, em primeiro lugar, da voracidade da carne. Em segundo lugar, fala-nos da presunção ou concupiscência dos olhos. Em terceiro lugar, fala-nos da prepotência ou arrogância da vida. Analisemos cada uma destas 3 paixões principais. Primeira, a voracidade dos olhos. Isto é, olhos vorazes de tudo aquilo que se vê. Pessoas que não são capazes de conter o desejo de possuir o que se vê. Pessoas completamente entregues a toda a paixão que provenha das imagens que nos trazem os olhos. Em segundo lugar,
fala-nos a Escritura e o texto que acabo de citar, o capítulo 2 da 1 de João, da concupiscência da carne. Isto é, também aquela insatisfação, ou melhor, aquele desejo de se satisfazer imediatamente todos os nossos excessos, tudo aquilo que a carne, isto é, o homem comandado não pelo Espírito Santo, mas por si próprio, sente como necessidade e lhe traz prazer, necessidade prazerosa que deve ser realizada e experimentada neste exato instante, neste momento, aqui e agora. E, finalmente, fala-nos o autor da 1 de João da arrogância da vida, da sua prepotência, isto é, do desejo de se dominar, do desejo de estar acima dos outros, acima de todos os outros, o desejo de ser mais do que os outros, e que muitas vezes vem incutido em nós de maneira completamente avessa a qualquer educação, já nos primeiros anos de vida. Quero ser o melhor da minha classe, quero ser o melhor dos meus colegas, quero ser aquele que apresenta mais condições, quero ser aquele que apresenta um maior volume de brinquedos, quero ser aquele que realiza muito mais do que os outros e sempre tem o que dizer aos outros, sabendo perfeitamente que não fizeram a mesma experiência. Repitamos: olhos ávidos de tudo que se vê, uma carne insaciável e a arrogância ou a prepotência da vida. Estas três paixões mães que existem em cada um de nós, é inútil dizer que somos vacinados contra uma ou contra outra. Talvez a atitude seja diversa. Procurar nesta meditação ou após ela, examinar qual a que me domina mais. Se é a paixão vinda dos olhos ávidos, se é uma carne cheia de desejos, ou se é a prepotência e a arrogância. O evangelista, ou o autor desta carta, chega à conclusão seguinte: para que o retirante a compreenda, é preciso que ele saiba que a língua grega possui dois vocábulos para indicar vida. Vida, em grego, pode ser dita de duas maneiras. Primeira maneira, zoé. Segunda maneira, bios. Dois termos, zoé e bios, indicam vida. Normalmente a Escritura e os textos de João usam o vocábulo zoé para a vida eterna, para a beatitude eterna, para o que Deus promete aos que o amam. Bens que os olhos não viram e que não passaram pelos ouvidos e pela mente de quem quer que seja, bens invisíveis. Bios significa também bios, mas a vida deste mundo aqui. O pecado destas pessoas vitimadas por essas três paixões mães
concupiscência da carne, voracidade dos olhos e prepotência não é tanto o pecado de falta de zoé quanto excesso de bios. Nós poderíamos dizer que estão tão cheia de bios, tão repleta de bios, isto é, de bens deste mundo, tão desejosas destes bens, que não desejam absolutamente zoé. Tão desejosas desta vida, tão amantes desta vida que passa, que não desejam minimamente a vida eterna que Deus oferece e que já se inicia neste mundo. Estas três paixões podem também ser manifestadas da seguinte maneira: libido, amandi, isto é, a libido do amor, que se verifica sobretudo na esfera sexual, isto é, na posse do outro enquanto objeto de prazer e não enquanto liturgia de comunhão. Libido possidendi, isto é, a libido de se ter o mais possível, não se contentar com aquilo que já se possui. Insaciabilidade, a desmedida. E, finalmente, a libido dominante, isto é, querer estar sempre acima dos demais e não se contentar com ser igual. Quem assim vive, mata dentro de si qualquer desejo ou possibilidade de solidariedade, de comunhão, de condivisão e, sobretudo, de amor que sabe se inclinar sobre a necessidade ou diante da necessidade dos outros. Três paixões violentas, três paixões dominantes, três paixões matrizes. É preciso decorá-las. Todas elas provêm da filautia, isto é, do amor desmedido por si mesmo. Elas se manifestam nos olhos vorazes, numa vida carnal não conduzida pelo Espírito de Deus, homens egoístas, homens fechados sobre si mesmos, homens incapazes de viver a não ser a própria vida em próprio proveito, e homens que desejam quase que patologicamente, doentiamente, estar sobre os demais. São vícios estes aqui de muitos homens de poder insaciável, políticos insaciáveis, empresários insaciáveis, ricos insaciáveis, que se julgam feitos exatamente para dominar e não compreendem uma vida ao lado dos outros. Precisam estar sempre acima, precisam falar sempre de altiplano. São o exato contrário do Filho de Deus, o Senhor da história, que, embora fosse Deus, não se apegou ciosamente ao ser divino, mas se aniquilou até a morte, morte de cruz, depois de se tornar um igual a nós e servo e escravo de todos. Este foi exaltado por Deus, mas aqueles que são habitados pela filautia, aqueles que são habitados por essas três paixões mães, aqueles que não são capazes de se dominarem neste aspecto, não chegarão à vida de Deus.
se embriagaram de tal maneira dos bens deste mundo, se embriagaram de tal maneira do que se pode consumir aqui e já, se embriagaram de tal maneira do materialismo que nada de Deus os atrai minimamente. Aqui eu gosto de me lembrar daquela afirmação e hino de júbilo, contrariamente ao que muitos poderiam imaginar. Jesus, diante de um certo fracasso, Jesus, diante de grupos que manifestavam oposição a ele, e gente habitada por esses três vícios, não se desencorajou. Pelo contrário, foi ao Pai: eu te agradeço por teres escondido essas coisas, isto é, o reino dos céus e sua revelação aos grandes, aos sabichões deste mundo aqui, e por tê-las revelado aos pequenos, aos humildes. Isto foi do agrado de Deus, isto é do seu agrado. A lógica de Deus permanece porque Deus é o mesmo e não se modifica. Somente aquelas pessoas que lutam duramente com a graça de Deus contra este vício, ou estes três vícios principais, são capazes de compreender o que é a vida em Cristo, o que são as exigências em Cristo, e saberão também que a vida cristã é um serviço militar. Uma vez mais, eu aconselho os retirantes a lerem compassadamente, aplicando a si o que Paulo escreve no capítulo 6 da carta aos Efésios. A vida cristã não é uma vida burguesa. A vida cristã não é uma vida tranquila. Não é Deus, o Deus de Jesus Cristo, um opcional. Ele deve ser levado a sério. Ele é um caso sério. E se nós não nos despedirmos desses vícios, com a sua ajuda, com a sua graça, nós jamais adquiriremos a intimidade com Ele. Terminaria esta meditação com as palavras de Santo Agostinho: abandona os teus vícios antes que teus vícios te abandonem a ti. Existem muitas pessoas que não abandonaram os próprios vícios. Pelo contrário, foram os vícios que os abandonaram. Porque tudo passa com a nossa vida. Mas existem muitas coisas, vícios incluídos, que passam até mesmo antes de nós. Abandona os teus vícios antes que teus vícios te abandonem a ti. Despede-te dos vícios antes que eles se despeçam de ti. O cristão avisado leva a sério isto e sabe que ele se apresentará diante do tribunal de Deus, ou com as boas obras e a sua riqueza, ou então carregado de todos estes pecados e vícios e, sobretudo, destes maiores e genitores dos demais.